Oi, eu sou a Raíza Rídia. E eu sou Priscila Ipirajá. E hoje nós estamos em mais um episódio do podcast As Sócias, com uma convidada muito especial, não é isso, Priscila? É isso aí. Hoje a gente está recebendo ela, que é advogada, especialista em direito penal. Ela ingressou, inclusive, na OAB de uma forma não convencional, daqui a pouquinho ela vai explicar. E ela cresceu tanto, mas tanto através da experiência dela, da competência, que hoje ela inspira gestores e profissionais da área do direito. A gente está falando aqui da doutora Júlia Barreto. Seja muito bem-vinda, minha querida. É uma honra muito grande receber você aqui no nosso podcast. Muito obrigada, quero aqui agradecer a Raíza e a Priscila, né, que é uma amigona que chegou também através da ordem, né, e aí a gente fez essa conexão muito bacana. Estou muito honrada e realizada em estar aqui com vocês. Muito obrigada mesmo. A gente que agradece, de verdade, porque a agenda dela é concorrida. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o dia a dia dela, vocês vão entender o que eu tô falando. Mas, doutora, explica pra gente como que você ingressou na ordem, né? Foi de uma forma, assim, não convencional e foi agora recente, um tanto quanto recente, em 2017, não é isso? Boa tarde a todos que me escutam, as meninas aqui presentes. E aí, de fato, esse ano, né, 2025, vou completar ainda 8 anos de carreira, né, jurídica. Tardei um pouco para fazer a prova de ordem, devido que eu trabalhava em uma repartição pública. E aí temos políticas partidárias, outras funções. E fui mãe também nesse decorrer dessa trajetória. E aí, como sou formada desde 2012, eu só passei na ordem em 2017. E aí, pensei como seria que iria entrar, né, na ordem, como ia ter clientes, como é que eu poderia conseguir algo, tendo em vista que os meus pais não são da área jurídica, eu não tenho alguns conhecidos, como às vezes era até rotineiro, né? Era comum as pessoas irem para o ramo do direito, tendo em vista que colegas, parentes, né, já eram dessa área, e no meu caso não. Sou filha de professores, com muito orgulho, professores inclusive da rede municipal, que não tinha nada a ver com o ramo do direito, né? Uhum. Mas acredito muito que vem muito do que você deseja, né? Da sua personalidade. Então, nunca tive dúvidas de que seria o direito, né? E por que o direito? Eu te confesso que não tinha uma resposta por que o direito. Na verdade, era muito porque a Júlia, né? Era aquela Júlia aguerrida, que sempre estava em busca de solucionar algum conflito. Nossa, digamos e ela assim. é demais. Personalidade forte, né, doutora? A personalidade dela começa pela imagem, e ela realmente é essa pessoa que a imagem dela transparece. É aguerrida, que vai atrás, que vai à luta, que cobra, que pede ali a solução do problema, enfim, ela é desse jeito. Então, já era muito disso em escola. E aí, inclusive, nas atividades físicas, já começava ali o meu embate para solucionar algumas coisas ali que eu fazia, algumas atividades. Um exemplo, eu jogava bola. Então, ali eu já era a capitã do time, eu que queria resolver, solucionar. E aí, quando parou, que se falava muito de o que é que você vai fazer no vestibular? Eu não me via muito, apesar que eu admiro muito a área da medicina e tudo, mas eu não me via muito ali. Eu ficava imaginando, eu disse assim, não dá muito para mim. Mas, e assim, uma coisa que eu gostava era do direito. E ainda assim, muito imatura na época, porque eu acho, inclusive, que, o meu ponto de vista, que esse período onde eles falam sobre o que você vai ser e tudo, é um período muito prematuro, principalmente pela falta de experiência, né? E da falta de convívio também. Então, você, ali na minha época, eu tinha 17 anos, você tomar uma decisão, né? Era um pouco complicado e eu não tinha um convívio, mas era algo que eu sabia o que era, que eu tinha interesse, mas era algo também muito vago. E o que é que um advogado faz? Qual é a área que ele gosta? E aí foi exatamente na faculdade que me despertou já a área criminal. E aí é aquela história do... todo mundo diz a mesma coisa. Vai fazer isso, vai trabalhar com bandido, vai não sei o quê. E eu dizia, não é assim. Então, meu embate já começava daí, né? E aí a gente tem algumas falas preconceituosas, né? Que a gente sabe disso.
A gente, inclusive, esse ramo específico do direito, ele, além de ser preconceituoso, ele é maldoso, né? Porque às vezes criminalizam o advogado, assim como o cliente, né? Infelizmente, as pessoas só repassam, e aí vem todo de uma sociedade realmente bem arcaica, mas daquela história, você vai defender um bandido? E se fosse com a sua mãe? E se fosse com seu pai? No seu... E usam essas coisas, para mim, místicas, mas se você for parar para analisar bem, todo mundo tem um elo de relação emocional com algum familiar, e no entanto, que não tenho tanta propriedade para falar sobre isso, mas, inclusive, médicos são proibidos de fazerem cirurgias, tratamentos com parentes exatamente por terem esse elo emocional. Então, nada mais óbvio do que se fosse alguém com a minha família, eu também iria sentir, né? Mas isso não justifica que aquela pessoa que lá está não mereça que há uma defesa, né? Eu costumo muito dizer que é o seguinte, todo mundo endeusa, assim como eu também muito admiro os defensores públicos, né? Mas, assim, os defensores públicos, eles fazem nada mais, nada menos do que um advogado particular. É a mesma coisa, mas pelo fato de ser o órgão pagador, o Estado, digamos assim, que com eles ok e com o particular não. E aí, assim, para além disso, existe, óbvio, a questão da ética, né? Óbvio, aquilo que me atinge. Sou mãe com muito orgulho. Acho que minha maior profissão é ser mãe. Mas, assim, eu sei que tem certos crimes que, óbvio, eu penso na minha filha. São coisas que não dá, não temos estômago para isso, né? Mas, em contrapartida, se ninguém tá lá para dizer se é santinho ou isso ou aquilo, que é isso muito o sensacionalismo, né? Às vezes até a mídia. Mas a gente tá lá para ver o que é que tem lá. Se é uma execução penal, o que é que tem lá na LEP? Se é num Código de Processo Penal, o que é que cabe a ele? Se é num júri, às vezes a sociedade pouco fala, pouco é divulgado de um júri da qual o réu é absolvido. Por quê? Porque é a sociedade, através dos jurados, que absolvem ou não ele. Mas, em compensação, quando nós temos aqueles casos de grande repercussão, a mídia tá lá, todo o noticiário para dizer, né? Então, assim, sou fervenha da advocacia criminal, gosto, admiro, tem sim os seus entraves, tem sim as suas mazelas, né? Mas isso não significa que a gente vai desistir. Eu penso que a advocacia, como qualquer outro ramo, né, que você vá trabalhar, qualquer outra atividade, ela é difícil. E aí eu posso falar da minha, né? Mas, assim, sempre eu digo, se você gosta, vá. Se você tiver ética, tiver disponibilidade, tiver disciplina, vá. Porque as coisas dão certo. Uma hora as coisas vão dar certo. E aí, se você trabalhar com responsabilidade, você tem o seu êxito, né? Então, assim, eu costumo procurar não mentir. E aí, quando você me diz assim, o que é não mentir? Nós tínhamos colegas que eles mentiam. Eu vou conseguir lhe soltar. Aí, enquanto tinha outros colegas advogados, no caso, que não iam soltar, porque juridicamente não tinha como soltá-lo. E aí, de repente, você pega o dinheiro e fica. Hoje as coisas são muito mais perigosas, né? Então, e eu sempre vi também o lado da família. Atrás de um cliente meu, seja ele preso, solto, respondendo ou condenado, existe sempre uma mãe. Existe sempre uma família, existe sempre uma filha, um filho, existe sempre uma esposa que está sofrendo, né? Que aí, assim, cadê o olhar humano? Eu acho que o meu papel é esse. É conseguir algo que esteja dentro do meio jurídico, que eu possa, naquele entrave ali, eu possa solucionar ou amenizar aquela situação, mas também ao lado humano, né? Então, assim, eu tenho histórias de clientes que, às vezes, me diziam assim, doutora, agora eu tô criando galinha, porque os ovos eu vendo as galinhas na feira de determinado interior, que aí ele junta e eu lhe pago. Então, assim, sempre tem uma história por trás, né? Sim. Mas as pessoas sempre, a maioria, infelizmente, vê só ali o fato, né, do que aconteceu. E eu acho assim, aconteceu, o judiciário é quem tem o papel, eu não julgo, quem julga é o juiz, que é um outro papel também, né? Quem determina a pena, que também não sou eu, é um juiz. Se alguém vai reformular ou não,
aquela sentença, aquela pena, também não sou eu. É um colegiado, são os desembargadores, né? E aí, o que é que eu posso fazer? Numa área de atuação, numa execução, por exemplo, o cliente pode ter feito o crime que for, mas se ele cumprir determinado tempo de pena, eu posso solicitar um trabalho externo, uma progressão de regime, que aí não sou eu que estou querendo dizer, ele virou santo, eu vou fornecer isso aqui para ele. Tudo é baseado nas leis, Tudo é baseado, né, na legalidade, né? Mas aí, como eu falo, eu acho que às vezes no criminal tem muito sensacionalismo, né? Mas e aí, eu vou ali fazendo meu trabalho de formiguinha, falando com um, falando com outro, e aí no final vai dando certo. A doutora tem muito essa fervorosidade, né? Tanto para defender o que acredita na sua especialidade, na sua área, e também dentro da instituição OAB, né? Tanto que hoje está como conselheira estadual da OAB Ceará. Mas fala pra gente também um pouquinho da tua trajetória institucional lá dentro, que é muito bonita aos meus olhos. Lhe parabenizo muito o trabalho que você faz. Muito obrigada. É muito de... Primeiro, eu sempre fui uma admiradora da instituição. Tenho muito orgulho da minha instituição. E volto a dizer, tudo tem os prós e contras, tudo tem os seus entraves, tudo tem as suas precariedades, né? Sim, e aí o que é que acontece? Lá em 2017, eu já recebi a minha carteirinha já no segundo semestre, né? Eu recebi um dia antes, no dia 10 de agosto, um dia antes do dia do advogado. E aí eu ainda estava em uma repartição pública, e aí acabou que depois eu saí dessa repartição pública, e no ano seguinte... eu tinha um grupo de amigos, eles faziam parte de uma associação jurídica também, mas eles também já entravam na OAB e sempre me falavam, a OAB tem isso, e me convidavam. Na época, era algo um pouco difícil você entrar na ordem sem não ter um apadrinhamento, se não ter alguém que lhe pedisse, e aí eu não sou muito boa de receber nãos, né? E eu insisti, eu disse, não, eu tenho interesse. Eu não quero atrapalhar, eu acho que eu posso usufruir da ordem assim como qualquer outro, né? E aí, colegas me chamaram, tenta vir pelo menos para ser como ouvinte. E aí eu fui, quando tinha sessões, inclusive era do Conselho Jovem à época, fui como ouvinte. E aí, como eu já tinha essa fascinação pela área criminal, pelo o sistema penitenciário, e aí eu, por coincidência, o presidente da comissão tinha sido um professor, colegas faziam parte, e ele disse, você não pode entrar, mas se você quiser participar das reuniões como ouvintes, pode vir. E aí fui para as reuniões também, como ouvinte, não dava pitaco, não participava de muita coisa, mas eu queria entender como a gente poderia se ajudar. Porque a advocacia, quando você não vem de uma família, ou então quando não tem já um caminho traçado, ela é muito... Como é que eu posso te dizer? Árdua, digamos assim. É árdua e, infelizmente, primeiro você vende a aparência para depois entregar a competência, né? Então, e é difícil alguém lhe enxergar, né? Sim. Então, é um pouco complicado, né? E aí, acabou que eu fiquei. Como era um ano eleitoral... devido a esse grupo a qual eu estava engajando, eles me chamaram, vai ter a política de ordem agora, vem fazer parte conosco, a gente vai apoiar determinado candidato, vai ser bacana, e aí foi onde eu comecei. Através de uma política de ordem, trabalhamos, saímos vitoriosos, né? E aí, uma coisa que eu sempre escutei, nada melhor do que a meritocracia, né? E aí eu fui agraciada, que aí eu já entrei na ordem sendo... diretora da comissão de penitenciário, já entrei sendo conselheira jovem e na época era titular, né? E aí, para além disso, eu fiz parte da comissão como membro efetivo da comissão de apoio ao início de carreira, que era a minha comissão. E aí, se você me perguntar, mas o que é que fazem? O que é que fazem é incluir. Ali, quem quer, tem a possibilidade de você fazer um network, estar próximo dos melhores advogados. Por quê? Porque lá você faz cursos, você tem a oportunidade de falar e ouvir diversas pessoas, inclusive de vários ramos, né? Você ali tem uma oportunidade, um exemplo. Para mim, a época quando eu entrei na ordem, eu só escutava falar de advogado criminalista como o ex-presidente e o Paulo Quezado. E ali, de repente, eu tive... a oportunidade de compor bancada com o Paulo Quezado. Então, assim, para mim, isso é o retorno que a ordem me dá. Então, para mim, isso é, sim, como a ordem me dá. E passei 3 anos, e aí no Conselho Jovem,
nós tínhamos diversas pautas, que onde a gente discutia, era tudo voltado para a jovem advocacia, e aí, a exemplo, tinha colegas que levantaram pautas que antes, nos presídios, nós não tínhamos salas, aí, dependendo do presídio, você podia descer com chave, com celular, outro canto não podia, outro canto tinha onde guardar, outro canto tinha onde guardar, ou então fica no carro, e acabou que disseram o seguinte, por que lá não tem uma salinha e deixa lá reservado para os advogados que forem para parlatório, deixar tudo lá? E uma dessas pautas vieram do Conselho Jovem, né? E hoje nós temos salas em todas as repartições, nós temos locais onde nós podemos deixar os nossos pertences, né, lá. E isso, muito me orgulho por ter vindo disso, né? E aí passei 3 anos, que foi o meu triênio como ocupando esses cargos. E, para além disso, eu sempre gostei muito das ações sociais. Então, eu apoiava a Comissão da Mulher Advogada, gosto muito de futebol. Então, nós íamos fazer as ações no estádio, fazíamos as ações para não violência da mulher no estádio, com os idosos também tinha essas ações, com o pessoal com deficiência, entre outros. Então, eu sempre estava ali como suporte ou apoio, gostava de participar. Que, inclusive, à época, nossa vice-presidente era a presidente da Comissão da Mulher Advogada, que hoje é a nossa presidente. Uhum. Então, assim, você vê que o seu network, você vai percorrendo caminhos onde você sempre vê que as pessoas estão ali sempre crescendo e você está em contato com pessoas que podem lhe estender a mão. E, às vezes, o estender a mão, as pessoas ainda estão muito naquela época de que, eu preciso te dar algo. Tem que ser, nem que seja um dinheiro, um emprego, algo assim. Mas às vezes não, às vezes é uma abertura de porta. E aí você consegue trilhar o seu caminho. É tipo aquele ditado, quem tem amigo tem tudo, né? Exatamente. Doutora, e você que já contou aqui pra gente que escolheu essa área criminal, né? Quais foram os principais desafios que você enfrentou nessa sua jornada? Eu não gosto muito de até tocar nesse assunto, mas o primeiro é ser mulher. Certo? Porque subestimam muito, certo? Você chegar numa delegacia, eu já cheguei na delegacia e o delegado olhou pra mim e eu perguntei, doutor, que horas vai começar o oitiva e tudo? Só quando o advogado chegar. Aí Foi mesmo? Eu sou advogada. Você? Aí eu, sim. Que absurdo, né? E mais a sua OAB? Ou seja, ele ainda duvidou que eu era advogada, né? Mas ali eu entrego, ele tá ali como autoridade do momento e vou lá e faço o meu trabalho. Eu não baixo muito a cabeça. Em presídios, tem que descer do carro, tem que abrir as 4 portas, tem que abrir o porta-mala. Onde a gente sabe que não é isso. Você desce com os 4 vidros baixos e abre o porta-mala. Mas pra mim não é problema nenhum. Eu abro as 4 portas e tá tudo certo. Entendeu? Então, assim, esse ponto aí, subestimar pra mim é o pior, certo? É o pior, porque ali, pelo menos pra mim, no começo, eu já tinha que... se eu estava bem com o caso, se eu era boa naquilo que eu ia argumentar, eu tinha que ser boa 2 vezes. Mas é muito bom, perdão, é muito bom falar sobre isso, porque é em todas as áreas, em todos os âmbitos, né? Eu acho que quanto mais a gente fala, talvez essa bandeira, esse preconceito, essa coisa tão absurda que né? Não que vá diminuir por isso, mas pode ser que um dia a gente consiga conquistar cada vez mais. Eu acho que vem já de uma sociedade, assim. Exatamente. É muito comum, né? É uma profissão muito masculina, sim, digamos assim, né? Culturalmente falando, né? Então, quando você vem, e aí você vê mulheres, e aí você já toma aquele baque. E se você for prestar atenção, nós não temos tantos concursos. Se você for ver, as delegacias é um pessoal mais arcaico ali, outro que você vê mais os jovens e tudo, que aí você já consegue ter, inclusive, um trato melhor, né? Inspetores, a mesma coisa. Dificilmente você vê mulheres. Hoje, as mulheres ocupam grandes espaços, sim. Mas, em relação a essa parte da advocacia criminal, especificamente falando, para mim, o que mais me desafiava era isso. Porque era como se nós não tivéssemos competência. Então, será que ela vai saber... Sabe? Será que ela vai conduzir o cliente? Né? Como elas podem se destacar nesse meio e, assim, não levar em consideração tanto o preconceito que tem, né, na advocacia da mulher, como você estava aqui. Esmorecer, exatamente, né? Como você estava aqui compartilhando com a gente, para você servir até de inspiração. A doutora já chegou em um patamar bem elevado, né? Então, para você inspirar também outras mulheres advogadas que estão iniciando agora.
Pronto. Eu creio que, na verdade, você tem que se capacitar. Porque, para mim, quando você se capacita, você tem propriedade para fazer, para argumentar. E eu não tô dizendo que é pra, tipo, chegar e dizer assim, e disse, não, tá aqui o código. Não é isso. É você ter propriedade e ter segurança do que você está fazendo. E segundo, eu sempre tive sorte de estar com homens que me fortaleciam na advocacia, ou seja, os meus colegas que me ajudaram a ingressar na ordem, os meus colegas que atuam na área criminal, eles eram dos que mais diziam, doutora, faça assim, doutora, venha, vamos assistir uma audiência Você tal. recebeu todo esse apoio, então, né, eu tive doutora? apoio, ou seja, de colegas de verdade que têm interesse em ter colegas tão bons quanto eles. Então, você dividir o seu conhecimento, para mim, é uma das maiores virtudes, né? Então, você ter pessoas não machistas do seu lado, para mim, é um ponto fundamental. Por que que ficou a mulher ser da advocacia de família e o homem pro criminal? Onde tem isso? Então, eu não tive esse problema. Talvez tenha tido sorte, talvez não, mas, assim, se cercar de pessoas boas. Então, assim, não desistir. E outra coisa, você não faz nada só. Nada só. Eu nunca esqueço e eu nunca deixo de contar isso. É você não ter vergonha ou receio ou medo. No entanto, que a primeira audiência que eu fiz criminal, eu liguei para um colega e eu não perguntei nada de direito material, processual, do processo, nada. Eu perguntei para ele onde é que eu sento? Como é que eu faço? Entendeu? Porque, assim, você já chega naquele ambiente que é um ambiente hostil, né? E aí você vê lá, magistrado, você vê o membro do MP, às vezes você vê até a defensoria lá, tem o escrito. Então, assim, eu não queria chegar sendo imatura. De repente, eu sentar no local e aí você olha, levante daí, sente ali. Então, eu já cheguei como se não fosse a minha primeira audiência. E antes disso, que aí eu também dou essa dica para os colegas, é assistir. Se você atua na área criminal, qualquer um pode assistir. Não foi processo de segredo de justiça? Veja lá, vá assistir. Hoje nós temos as audiências virtuais. Entre e assista. No entanto, que a minha primeira audiência, eu já tinha assistido outras audiências, só como ouvinte. E aí, o que foi que eu fiz? Na minha primeira audiência, até o Satisfeita Excelência, eu peguei de colegas que eu assistia. Então, ali, ninguém dizia que era a minha primeira audiência. Mas eu lhe acho diferenciada, perdão, até nisso, porque você teve uma visão de não chegar imatura, de não chegar verde, né? De buscar conhecimento prévio. Onde que eu sento? Como que eu falo? Como que eu me porto, né? E a maioria das pessoas, eu acho que não tem essa visão. Eu lembro, quando a gente foi fazer aquela palestra lá em Quixadá, um colega... Eu acho que a doutora falou assim, mas quando eu entrei na instituição, eu tive cuidado para saber quem eram todos... Fui lá no site para saber quem é o presidente, quem é o vice, quem é o diretor e tal e tal. Quase ninguém tem isso, é muito pouco, né? Por isso que eu acho muito necessária a sua participação aqui para, como a Raíza falou, né, dar essas dicas, mostrar a tua visão que é totalmente diferenciada também nesse sentido. Mas, assim, isso me ajuda muito. Você chegar... no desconhecido, é desconfortável. Exatamente. E aí, ainda mais sem saber de nada. Sem saber de nada. E aí, vamos lá, eu vou para uma audiência sem eu saber de nada. Na hora que o juiz passa a palavra para mim, eu vou fazer o quê? Vixe, não tenho não. Não, então eu disse... Sem perguntas, excelência. Satisfeita, excelência. E é algo que a faculdade... Eu só repeti. Que a faculdade não ensina. Não ensina, né? Exatamente. E isso me ajudou muito lá também na minha trajetória dentro da ordem. Que aí, pós aquele triênio lá, participei novamente de uma política oabiana, saímos vitoriosos mais uma vez, que foi onde eu consegui ser a presidente. Eu fui a presidente da OAB Jovem, presidia tanto o Conselho Jovem como a comissão, e representava o Ceará em outros estados. E era o que a gente discutia lá. Porque, como é que a gente ensina? Como é que a gente ajuda? O que é que a gente vai fazer? O que é que a gente pode melhorar? E aí, assim, rede social hoje, para todo mundo, é o seu cartão de visita. Fundamental. Não tem a Priscila uma pessoa... que o diga, né? Eu costumo dizer, não tem uma pessoa que fale com você no WhatsApp, que tenha foto, que você nem lê a mensagem dela, você já clica na foto dela e dá um zoom. Com certeza. E aí, o que foi que a gente fez? Inclusive, nosso projeto que a gente levou lá para a OAB, nossa primeira foto profissional.
Porque eu acho que isso passa seriedade e profissionalismo. Com certeza. Lá nós fazíamos esses eventos e nós tínhamos lá um fotógrafo profissional com ambiente, nós tirávamos 2 poses. E Agora, ali já mudava. A gente vai entrar né? agora no assunto que eu adoro, que fere diretamente o marketing jurídico. A ordem mudou muito também nesse sentido e o comportamento das pessoas também. Antes a gente procurava advogado muito também pela indicação, que ainda acontece muito. Mas eu acho que antes esse comportamento era mais árduo, digamos assim. Agora também, mas nem tanto, né? Tem as redes sociais onde a gente olha literalmente ali a cara. Será que esse daqui vai conseguir me atender? Será que esse daqui vai me defender do jeito certo? É como A eu te gente julga. falei, a advocacia, infelizmente, você primeiro vende sua imagem para Sim. depois você vender a sua competência e capacidade. E aí o mercado filtra? Ok, filtra. Mas até ele filtrar, às vezes você sai indisposto com um colega, às vezes você fala mal. E aí eu vou lhe dizer, você passa tanto tempo para trabalhar o seu nome, você passa tanto tempo tentando ter propriedade de um assunto. E aí quando você de repente vê por coisa pouca, ai, não, pegue aquele advogado. Ah, não, essa daqui eu não indico. Ali acabou. Ali acabou a sua carreira e você é toda hora tendo que se reinventar, tendo que melhorar, né? Sim. E aí, pra mim, eu ainda sou da capacitação. Pra mim, você se capacitar, o estudo, seja como for, e na ordem nós temos, que é a Escola Superior da Advocacia, né? Com vários cursos. E aí, pra mim, é fundamental. Às vezes você tá ali e você não tá afim. Tem estudantes, às vezes, que vão só para pegar o certificado para ter atividades complementares para finalizar uma faculdade, enfim. Mas alguma coisa ele aprende. Alguma palavra nova ele aprende. Então, eu acho que a gente nunca perde por se capacitar. Talvez até deixe de ganhar, né? Se você não observar muito. Sim. Mas perder, não. Perder, não. Doutora, e agora como conselheira estadual da OAB, né, qual é a sua principal missão e quais são as pautas que você tem priorizado? Na verdade, como é que funciona lá no conselho? Nós temos o conselho e os conselheiros fazem parte de câmaras, né? E ali o conselho a gente delibera sobre dos mais diversos assuntos. A gente delibera do colega advogado se ele vai ter uma suspensão ou até uma exclusão dos quadros da ordem, até a criação de uma comissão, que é algo mais simples, mais simpático de se tratar, né? Então, assim, para mim é um crescimento gigante fazer parte do conselho, né? Eu já fiz na gestão passada, eu era a conselheira mais jovem, quando eu digo jovem não é de idade, tá? É de OAB mesmo, no entanto que lá o posicionamento dos conselheiros é de acordo com o número de OAB. Eu era a última, minha cadeira era a última, né? Até brincavam, dizer, caçulinha do conselho. Então, assim, as pautas são essas. Então, quando a gente vai para a Câmara, a gente vai ver se, às vezes, prestação de contas. Então, assim, é um conselho que cada vez mais a gente trabalha para o advogado. Lá a gente delibera, inclusive, sobre quando há uma violação de prerrogativas, sobre como é que a gente vai tratar. Nós temos também o TDP e o Centro de Apoio, mas tudo passa pelo conselho. Então, assim, a minha maior pauta, digamos assim, o que eu trabalho em cima de votação de tudo, é isso, é pela valorização da advocacia. Que está cada vez, como toda profissão, porque tudo está muito banalizado, né? E aí, ao mesmo tempo que a gente acha que a rede social é algo muito positivo, mas às vezes ela pode ser algo também reverso, né? Sim, com certeza. Então, enfim, eu penso que eu sempre eu costumo muito dizer, né? Eu sim posso mudar muito, mas a preço de hoje, meu maior desejo é esse apoio, né? Aos colegas. Perfeito. A doutora, a gente tinha conversado em outro momento, a doutora disse que a Jovem Advocacia, estar como presidente da comissão da Jovem Advocacia, foi que lhe abrilhantou os olhos, né? Fez diferença real na sua vida. Explica pra gente o que é a Jovem Advocacia, puxando por gancho essa questão da idade, que nada tem a ver com a Jovem Advocacia, né? Com o Jovem Advogado. E o que mudou na sua vida, mesmo já tendo passado por outras comissões, mesmo já tendo sido diretora de outras comissões? Bom, primeiro, eu era, sim, uma jovem advogada, né? E o que eu não tive por completo era a minha oportunidade de tentar oferecer aos amigos, e era quem eu queria
atingir ao máximo, né? Hoje nós somos quase mais de 50% de jovem advogado, né? Se você for ver aí nas eleições, a jovem advocacia foi quem decidiu, né? E aí, por que para mim foi um up, digamos assim, na minha carreira, né? Eu comecei na UAB, Ceará, na instituição, e ali eu tinha acesso às subseções. E aí você escutava realidades. E eu costumava muito dizer, nós temos várias pessoas na internet, cada um faz aí o que quer. Eu não vou para a internet, né? Mas tem quem queira. E aí vendem várias situações, vários assuntos. E diziam muito assim, você tem que ter o seu nome e sobrenome. Você tem que ter o seu escritório. E aí quando a gente conversava com esse pessoal de interior, é outra realidade. Às vezes no interior... Vou citar um exemplo. Se a Priscila fosse do interior, não era vantagem para ela dizer, é a doutora Priscila. Às vezes era mais vantagem, sei lá, o avô dela que tinha um mercadinho. Procura ali a neta do fulano do mercadinho. Uhum. Para ela, a vantagem, se dissesse Priscila, não era nem interessante. E aí fica nesse conflito, sabe? A Priscila vê alguém muito bem sucedido, aparentemente, claro, né? Muito bem sucedido por levantar esse ponto de ter nome e sobrenome, né? De ter ali a sua propriedade. Mas ela via a realidade dela. Ela, poxa, ninguém sabe quem é a Priscila. Sabe quem é o meu avô. Uhum. Então, sabe quem é a neta do fulaninho do mercadinho. Então, eu abraçava muito isso. Parem de querer ter nome e sobrenome. Esse não é o momento. A advocacia, quando você começa, você tem que estar engateando. Uma outra coisa que eu ajudava aos colegas, que isso também, às vezes... me atingia. Parem de querer ter um espaço físico. Se você for atuar, inclusive, na área trabalhista empresarial, o empresário nem no seu escritório vai. Você que tem que ir até ele. Então, previdenciário também. Previdenciário, você acha que você precisa ter um escritório pomposo? Você acha que uma pessoa lá da advocacia previdenciária rural, ela vai vir até aqui? Ela não tem nem condições. Você que vai ter que ir até lá. Né? Então, eu gostava de trabalhar muito essas coisas. Assim, se capacitem, botem nas redes sociais. E aí, utilizem os ambientes que vocês estão para que as pessoas saibam que você é advogado. A gente não pode fazer uma captação de cliente diretamente. Mas eu dizia, tem uma padaria famosinha na minha localidade. Eu tô lá na fila do pão, tem lá 15, 20 pessoas, finge que o telefone tocou e diz, oi, não, a nossa audiência é só tal hora, tá tudo preparado, não sei o quê. Quem tá na fila vai saber que você é advogado. Podem até não lhe contratar, mas vão saber que você é advogado. Uhum. Aí no outro dia que você for comprar pão, ou na outra semana, a mulherzinha do caixa vai precisar, porque ela teve um probleminha lá atrás, e aí ela vai dizer, você é advogada? Você trabalha com o quê? E aí as coisas vão rodando e elas vão acontecendo, né? Uhum. Então, assim, eu costumo dizer, que era o que a gente tinha conversado aqui no começo, eu tenho 27 casas, né? Que eram os estados onde nós nos encontrávamos, eram 27 presidentes, e a gente tem um elo muito interessante. E aí, nós já tivemos trocas de favores, nós já tivemos parcerias, e nós tivemos troca de clientes também. Então, assim, nada melhor do que esse network. Então, a Jovem Advocacia me deu isso. E eu acho muito interessante também essa comissão, porque ela também orienta o jovem advogado. Ele acaba de tirar a carteira da OAB, mas não sabe o que fazer, não sabe para onde vai, não sabe nem muitas vezes como manusear um site, né? O PJE, por exemplo, que é um tanto quanto complicado. E vocês orientam muito o jovem advogado nesse sentido, que era algo que talvez há um tempo atrás, isso eu tô falando só de relatos de colegas que são advogados, que não tinham, que hoje, de anos para cá, que eu acredito que você tenha feito parte dessa gestão também, tudo mudou completamente, o acesso é infinitamente melhor e mais viável. Nós temos 2, 3, 4 sites, a depender sistemas, né, na verdade, a depender do que você... atue. E eu tive colegas na comissão. E aí, assim, a Jovem Advocacia, devido ao provimento, é quem tem até 5 anos de inscrição na ordem. Não importa a sua idade. Você pode ter 60 anos, mas se você tiver só um ano de OAB, 4 anos e até 5, você é jovem advogado. E aí, o que é que acontece? Teve colegas com a petição escrita. E ela dizia assim, doutora, me ajuda? Olha só, eu sei o direito material, eu sei o direito processual e eu sei a competência. Eu não sei aonde peticionar.
E aí, assim, quem tá na Justiça Estadual, nós temos o PJE, nós temos o ESAD, quem tá na Execução Penal tem o CEU, quem tá na Justiça do Trabalho já tem outra, tem a Justiça Federal. Então, assim, são vários sites, não é unificado. Então, o que é que a gente fez? Vamos ensinar aqui. E a gente levava para os nossos cursos, em parceria com a ESA, colegas da área para ajudar a peticionar, e a gente ensinava. Na minha época, eu pagava certificado digital, era caríssimo. Hoje, na OAB, se você for jovem advogado, você ganha. Você renova por 1 ano de graça. E se você quiser por mais 3 anos, salvo engano, é R$ 39,90. E tem coisas que eu acho que as pessoas, como eu achava, acham que esses direitos caem do céu, né? Mas não, são pessoas como a doutora Júlia que estão lá batalhando juntamente para o advogado também ter as suas prerrogativas conquistadas e defendidas. E assim, sempre vão falar, sempre não vão ser atendidos ou acham que não vão ser, não vão ter olhares, mas assim, tem algo para acrescentar? Sempre tem. Tem algo para melhorar? Sempre tem. Mas assim, vamos parar um pouquinho só de apontar, fazer um pouquinho e valorizar o que nós temos. Em um determinado momento que eu estava sem um escritório, eu atendia dentro da instituição. Eu atendia dentro do prédio da ordem. Porque lá nós temos salas onde Pro advogado. Hoje, que não tinha na época, mas hoje nós temos uma central de cowork. Inclusive, nós temos uma sala que o que nós estamos fazendo aqui, que é gravando o podcast, lá também tem. Eu acho isso fantástico. Um estúdio todo montado. Você tem salas de estudo. E aí, assim, procure o seu perfil. É isso que eu digo pro jovem advogado. Tem aquele jovem advogado Dicas valiosíssimas. Procure o seu perfil e aceite. Inclusive, doutora, a gente agora que quer esse convite para gravar com ela no lugar dela, né? Sim. Vamos, já estão convidadíssimas, né? E eu admiro muito, não sei se eu sei fazer o trabalho de vocês, né? Mas já top, é isso que eu digo. Procurem o perfil de vocês. O pessoal diz muito assim, você tem que trabalhar sozinho, isso aqui é negócio de ser empregado. Oi? Por quê? Como assim? E se o seu perfil for de empregado? De trabalhar de 8 a meio-dia, né? E tá tem tudo gente certo. que é assim. Porque você tem que ter... Não, por quê? Por que você tem que diligenciar? Por que você tem que ir lá na delegacia, pedir inquérito e ler? E aí o delegado diz assim, você não pode ver? Diz assim, posso sim? Posso sim, quer por escrito, ou então faça o seguinte, negue, mas está aqui, excelentíssimo senhor, necessito vista no processo tal, tendo em vista que o fulano de tal me procurou. Por quê? Negue, mas escreve. Porque... Tem gente que não quer diligenciar e tá tudo certo, tem gente que quer peticionar. Tem colegas que são super renomados, que não sai lá, excelentíssimo senhor juiz. É porque não sabe? Não, é perfil. Mas mande ele para fazer uma negociação. Mande ele para a empresa para negociar com o diretor da empresa. Mande ele para estar na frente de um juiz para fazer um acordo. Mande ele para ir para uma sustentação oral lá no TJ, onde você tem que falar o nome do desembargador, você tem que falar por 15 minutos, você tem que defender. Então, assim, procure o seu perfil. Nenhum canto está dizendo que você tem que ter um escritório, que você tem que ter... Não. E, assim, você gerir um local... As pessoas acham que... eu só preciso ter uma parede bonita, que as pessoas possam ir, ter uma... Gente, gerir vai muito além disso. Vai dar falta do papel ofício para você imprimir lá na sua impressora, até o garrafão de água. Financeiro, pessoas... E eu tô dizendo o mínimo, só para manter. Aliás, não é nem manter, é só para ter. Que é uma necessidade. Faltou tinta na impressora. Certo? E ali você tem que pagar luz, você tem que pagar aluguel, você tem que pagar condomínio, você tem várias despesas, né? E o advogado, doutora, ele se forma na profissão da advocacia, mas não como um empresário de fato. É o que a gente fala muito aqui. Então, quem começa, né, a atuar com seu próprio negócio é um desafio a mais que a pessoa está tendo. Além de construir o seu nome, o profissional da advocacia ainda tem que gerir o negócio. Às vezes, não sabe que caminho deve seguir, lidar com pessoas, né? Eu falo muito sobre isso também. A gente bate muito nessa tecla aqui no podcast, né? Que o empresário, ele tem que ser executor, tem que ser financeiro, tem que ser RH, tem que ser tudo. E nas minhas palestras eu falo muito sobre o advogado, porque ele também é empresário, né? O que decidir seguir com esse braço, digamos assim. Ele é executor, ele é o financeiro, ele faz tudo e ele executa também muitas vezes, né? Então, ninguém realmente é obrigado a seguir esse perfil. Com certeza, é por isso que eu tô dizendo. Procure se conhecer.
e ver. E se você disser assim, não, eu realmente quero tal nome na parede, trabalhe para isso. Não precisa ser da noite pro dia, nem no primeiro ano de advocacia, porque vão vir outras coisas. E aí eu vou falar algo que não tem nada a ver com o direito. Nada a ver com o direito material, processual, com... É roupa. Você se portar, você se vestir. Então, é isso que eu disse para Priscila. O advogado, infelizmente, ele vende primeiro a sua aparência para depois vender a sua competência e capacidade. A sua imagem. Então, assim, é uma série de coisas. O advogado que ele vai para uma audiência, ele precisa se preocupar com a roupa dele. E isso é para homem e para mulher. Então, você acha mesmo que entre comprar uma roupa que ele vai utilizar ali naquelas atividades dele diárias, um terno bom, um sapato que ele vai precisar muito, do que manter um escritório ali com várias contas, só porque tem que ter um escritório? E se ele não tiver perfil de gestor? Doutora, e nem só a roupa, mas a pessoa está bem aciado, cheiroso, né? Porque, meu Jesus, com um bom tem cada celular. profissional Eu tenho um exemplo de um advogado que a doutora conhece, que, claro, eu não vou dizer o nome aqui, mas que ele foi atender uma cliente no escritório dele, e o celular dele, eu acho que era um iPhone 8, enfim. Aí a cliente falou assim, mas o doutor, todo bem arrumado e tudo, faz parte da comissão tal, e tá com esse celular 8, desse jeito. Ele disse que ficou assim, meu Deus do céu, e ele é todo arrumado, assim, sabe? As Mas pessoas ainda observam assim, carro. impressionante, relógio. Uma vez aconteceu comigo, eu sou de outra área, né, da assessoria de imprensa. Eu fui para uma reunião, nesse dia eu tinha batido meu carro. Eu saí da reunião com o contrato fechado. Eu juro para vocês, a pessoa foi me acompanhar até lá fora. Quando eu vi o meu carro todo amassado, eu vi no semblante da pessoa ali que toda a credibilidade que eu passei lá dentro se foi. Mas eu senti, assim, eu até comentei com a minha funcionária. Esse daí não vai mais fechar, só porque viu o carro. Gente, pois foi dito e feito. É verdade. Até isso. E assim, o iPhone 8, nem digo nada não. Mas tem alguns profissionais que têm pena de investir, usa aquele Samsung antigão, que é pior ainda do que o iPhone 8. Mas o pior é que, assim, ninguém precisa pessoa provar não tem a competência visão. por isso, né? É porque a pessoa não tem a visão de investir no seu bem-estar, na sua imagem, no seu próprio objeto de trabalho. Porque hoje um celular e um computador é um objeto de trabalho. Então, qual é a credibilidade que aquele cliente vai lhe dar, você chegando todo amassado, com uma roupa às vezes mal lavada, né? Homens e mulheres arrupiados, às vezes a mulher não passa nem uma maquiagem, uma basezinha básica só. Não precisa a pessoa também se maquiar completamente, mas só o básico, né? Sim. E aí, em seguida, tá lá o celular todo quebrado, ou então um celular que nem tem internet. Então, tudo isso conta. Às vezes, a pessoa tem uma competência extraordinária, mas, infelizmente, o cliente não está vendo valor naquele profissional por conta disso, né? Sim. Inclusive, falando um pouco da área criminal, os clientes, eles não gostam que você fale as gírias dele, no estilo deles. Não. Interessante, nunca ouvi falar, não sabia. Não, eles acham, inclusive, que você nem sabe de nada. Fale juridicamente com ele. Inclusive, eu até brinco, né? Tem clientes, inclusive, na execução penal, que se duvidar, eles sabem mais que eu. Então, assim, eles querem o melhor para eles. Porque quando você está contratando algo, você quer o melhor. O profissional Exatamente. mesmo, né? Que usa Você os quer termos. o bom, entendeu? E ali, quando você está disposto, e aí eu vou falar do financeiro, disposto a pagar, você quer o melhor e você quer o resultado melhor. E às vezes o resultado não é o êxito com que o cliente queira, é o resultado de trabalho. É você trabalhar, é você ter capacidade, ter competência. Então, assim, quando você fala do carro, quando você fala... É algo, para mim, às vezes, até um pouco banal, você tirar uma competência tendo em vista de acessórios, né, digamos assim, mas, ao mesmo tempo, se ponha no local. Quando eu digo lá para os colegas, pessoal, vamos botar as fotos profissionais, vamos fazer o nosso e-mail institucional, que a ordem lhe dá um e-mail institucional... Sim.
Porque quando você vai estar lá, você precisa marcar para despachar com o desembargador. Aí a assessoria diz o seguinte, ó, me mande um e-mail e tudo. Aí quando você vai ver, o seu e-mail tá lá, fulaninho, underline, a gatinha, 02, não sei das quantas. Às vezes você não sabe nem falar, entendeu? Sim. Celular é ferramenta de trabalho. Se eu tô numa delegacia, ele não vai me dar a carga do processo para eu ir procurar um local para eu tirar a cópia, não. Meu celular tá lá, ó, eu escaneio tudo na hora. Entendeu? Você tá num canto, você precisa fazer uma filmagem, uma foto. É um item de trabalho também, né? Com certeza. Assim, quem usa como só acessório, ok. Cada um com as suas funcionalidades, né? Mas hoje com a tecnologia tem ajudado bastante, né, com doutora? certeza. Muito. Acesso, às vezes você tá lá, ai, não consegui isso aqui, não, peraí, vou editar aqui rapidinho no celular, encaminho pro e-mail, imprimir, dá tudo certo. Então você já consegue. O celular, de fato, pelo menos pra mim, de fato, é uma ferramenta de trabalho. Total, assim como notebook. Para onde você vai, você tem que levar o notebook. Doutora, e ao longo desses anos, quais foram as mudanças mais significativas que você tem acompanhado na OAB e qual é o legado que você pretende deixar? Bom, as mudanças significativas, além de estruturais, claro que hoje a gente tem... E aí eu puxo sardinha pro meu lado, né? Eu até brinco com as outras seccionais. E aí eu digo que é a maior estrutura que nós temos, né? Inclusive essa parte de network, o pessoal que estuda para concurso, que nós temos sala de estudo, mais um perfil. Você não é obrigado a advogar, você pode ser concurseiro, né? Então nós temos também nas dependências. Então, para mim, o estrutural da ordem, certo? Para mim foi algo de crescimento significativo. O meu legado para onde eu passo, né? E aí eu sempre disse para a Priscila que o que eu puder ganhar e também repassar, eu faço. O meu mestrado, que também sou mestre, veio também da advocacia. Eu fiz o mestrado dentro das vagas, passei dentro das vagas que foram destinadas à advocacia. E o meu legado é poder transmitir aos colegas algo que possa melhorar a vida deles. Não tem como você dizer, eu vou te dar o caminho das pedras, como a gente costumeiramente fala. Não tem, mas tem como sofrer menos. Eu, na minha época, que não foi tanto tempo, não precisava estar procurando em 3 locais para estar cotando certificados digitais, qual era o mais barato e tudo. Mas eu posso dizer para o meu colega hoje, saiu daqui, recebeu a vermelhinha, vai na sala tal, ou vai na CAAS, ou vai em tal canto, teu certificado digital é de graça. Certo? Eu não queria ter que estar tendo problemas em... eu vou dar várias IAs e não vou conseguir ser atendida. Eu não vou conseguir uma cópia. Eu vou dizer, entra aí no balcão virtual. Faz o balcão virtual, manda um WhatsApp, manda um e-mail. Tá tudo certo. Alguém vai te responder. Então, assim, e já eu não, ficava... Vai no fórum o secretário do outro. E fica nessa, correndo, entendeu? Então, assim... Dando várias viagens. Várias viagens desnecessárias. Então, com a gasolina caríssimo, não tem onde estacionar. Fortaleza, quando não tá chovendo, você só falta morrer derretido com esse sol quente. As mulheres, então, meu Deus, o salto não presta, a maquiagem se acaba, o cabelo se desfaz. Então, é horrível, né? Então, você pode estar lá, acessa aqui, balcão virtual. Então, essas dicas, né? E é que eu quero transmitir. E em relação a fazer parte da ordem, né? Não é porque eu estou que eu digo que tem que estar, mas é porque foi através da ordem que eu consigo. Hoje, você pode até não conseguir o que você deseja, mas pelo menos a porta a qual você tem que bater, você consegue. Diferente de quem nem tem acesso, que não sabe nem qual porta bater. Com certeza. Entendeu? Então, assim, isso pra mim é um afago. Saber que eu posso pelo menos bater na porta. E isso me ajuda. Perfeito. A gente está chegando ao fim, mas antes ainda de encerrar, como que a doutora lida com a criança linda dentro de casa? Como que você se divide entre a maternidade, escritório, gestão institucional? Como que equilibra todos esses pratos? Inclusive, parabéns pela Cecília, é uma criança linda, cheia de vida, ativa, inteligentíssima, assim como você. Ai, muito obrigada. Ganhei a vida, né? Falar de filho, você que já vai ser mamãe, sabe como é, mas assim, de fato, tem uma filha que aí a gente tem uma conexão muito grande e uma reciprocidade muito grande. A gente se admira. Eu só muito. Conheço a Cecília pelo Instagram, né? Pelo que a doutora posta. E ela aparenta ser
igual a doutora, assim, esse jeito, assim, enérgico. Essa personalidade forte. Creio eu que dizem, né? Que ela tem a personalidade um pouco a minha. E o que eu sou muito feliz é porque, assim, tudo que eu consegui superar foi graças a Cecília. Toda a minha força veio da Cecília, porque eu passei, digamos assim, eu estudava quando a Cecília tinha 1 ano que eu estudava para a OAB. Então, quando eu queria desistir, eu olhava para o B, se ela estava lá e eu não desisti. A Cecília, a gente teve a pandemia, que foi um momento horrível, que eu creio que se um dia a gente contar para outras pessoas, elas nem acreditam pelo que a gente passou, né? Nem a gente acredita no que passou. Pelo que passou, e ali eu fui pra estudar. Eu estudava, às vezes, para que não acordasse ela, às vezes numa sala, num banheiro, em casa, que foi a oportunidade que eu tive de estudar pro mestrado. Eram 3 fases e tudo, eu precisava estudar muito. E aí, às vezes, por ser um mestrado, que algumas disciplinas foram virtuais, eu assistia com a Cecília muitas vezes do meu lado. Então, quando eu queria ali fechar o computador e dizer assim, vou trancar, eu olhava para ela estava comigo. Então, a Cecília, quando ela era menor, eu nunca acompanhei de entrar uma vacina da Cecília. Porque eu não queria ver, para mim era um sofrimento, uma vacina. E a Cecília, em um determinado momento, que eu estava só e ela precisou fazer um exame de sangue e eu tive que segurar a Cecília. Então, todos os momentos que eu tive que ser forte, era com a Cecília que eu estava. Era a Cecília que me dava forças. E, para além disso, quando você pergunta assim, mas como você consegue? Pela minha rede de apoio. Então, as pessoas que têm rede de apoio, todo dia agradeço a Deus. Inclusive, ontem, como eu lhe disse, agradeci o meu dia, que foi perfeito, maravilhoso, mas também agradeci a minha rede de apoio, para que eu esteja aqui tranquila, bem. Tem uma rede de apoio, que são os meus pais com a Cecília, e aí alguma extensão da minha família, que aí tem o meu irmão, tem a minha cunhada, que a gente se ajuda. Então, para mim, isso é fora da curva. Eu consigo estar executando o meu trabalho enquanto eu sei que minha filha está bem cuidada. Enquanto eu estava nos outros estados, representando a OAB, eu sei que minha filha estava bem cuidada. E ela me dava força. E aí ela acordava e eu falava, filha, vai pra escola? Ela, mãe, olha aqui. Eu via ela se arrumando pra ir pra escola e dizia, mãe, quando a senhora for sair, manda foto pro celular da minha avó. E aí, quando eu me vestia, eu mandava e depois tinha mensagem dela. Nossa, mãe, você tava linda. Então, pra mim, tava tudo certo. Que linda. Às vezes, a gente se ligava de chamada de vídeo, eu tava me arrumando. Aí eu disse, vou te botar aqui no celular enquanto a mamãe tá se arrumando. E ali eu me arrumando e tal. Não tinha colocado a sandália ainda. E aí, filha, a mamãe tá linda? Ela olhou, com essa sandália? Aí eu, não, calma, que ainda vai ter a sandália. Então, ela é muito de me ver ser assim, né? E aí, eu também não sei se é da convivência, se é da genética, se a ciência explica. Mas ela também é muito assim, o temperamento dela é muito... E aí, vamos resolver como é? É mesmo, com sabe? 10 anos. Vai fazer 10 anos. E ela é muito assim, eu que lute, né? Porque às vezes também os embates sou eu e ela. Né? Mas assim, um amor de criança, graças a Deus, os meus pais, nossa, eu não tenho nem o que dizer, né? Que eles estão lá com ela tem uma conexão muito grande com o meu pai. Nós passamos por uma situação também muito delicada, quando meu pai teve um problema de saúde, e a Cecília era quem me dava forças, né? Então, assim, o que eu posso dizer é que sou grata por ter essa rede de apoio familiar, pela minha filha, mas também eu devo ao que eu sou a minha filha, porque todos os momentos que eu precisei ser forte foi por ela. Então, ela... sem dúvidas. Você falou aí da rede de apoio, doutora, e assim, eu não tenho filhos ainda, mas eu também tenho uma rede de apoio muito grande assim na minha família. Às vezes a gente passa por alguns momentos difíceis no nosso negócio e é tão bom também ter esse apoio da família. Eu acho que faz total diferença. Doutora, como que a doutora se vê para daqui a 5 ou 10 anos? Tá satisfeita? Onde é que quer chegar? Olha, eu penso muito no agora, certo? Porque assim... O futuro, ele é tão incerto. Então, se daqui a 5, 10 anos eu continuar com o pensamento que eu tô hoje, eu já estou satisfeita. Mas, claro que nós somos pessoas ambiciosas, nós queremos mais coisas. Eu quero crescer na política de ordem, eu quero crescer profissionalmente, eu quero crescer em outros ramos. E aí, me desafiar. E aí, ontem eu estava com outra colega e um dos desafios até ela inclui. A Priscila toda a vida diz, faz isso na internet, não. Deixa eu botar isso aqui. Eu disse assim, tá aqui, se você quiser minha senha, tá aqui, bote. Eu não vou botar isso, não. E aí ontem minha colega foi e disse assim, vamos fazer o seguinte, vai fazer na internet sim, vai escrever sim. Aí eu,
Lê quem foi essa pessoa que eu já quero parabenizar, pelo amor de Deus. Aí, assim, pra mim já é um desafio. Assim, não me desafie, não. Porque aí eu fico logo querendo, né? Então, assim, pra mim, o que eu penso nisso, se eu puder continuar Sempre buscando melhorando, se desafiar, né, me doutora? capacitando cada vez mais, porque as coisas mudam muito. E você nunca sabe de tudo. E se eu puder tá cada vez mais construindo as amizades sólidas e verdadeiras para que eu possa bater na porta e muitas receber um sim. E aí era muito que eu dizia para a Priscila. Quando eu conheci a Priscila, eu te confesso que eu nem sei como foi, mas foi uma conexão tão grande que parece que faz muito tempo que eu conheci a Priscila. E quando teve a oportunidade, eu disse, não, eu tenho um retrovisorzinho, eu lembro que eu passei Ai, e muito tá ali a maravilhosa. Priscila. Muito então, maravilhosa. eu sou assim, nem todo mundo usa retrovisor e tá tudo certo. Faça o seu. Eu sou muito de tipo assim, faça a sua parte. Doutora, nós gostaríamos de agradecer, né, pela sua presença aqui no podcast. Com certeza. Foi uma entrevista maravilhosa, inspiradora. E também fala aqui para os nossos ouvintes onde eles podem te encontrar para poder tirar dúvidas, compartilhar mais do seu dia a dia. Não compartilho tanto, como a Priscila sabe, mas vou melhorar nisso, né? Mas quem quiser me achar, eu tô no Instagram, meu Instagram é aberto, pode me adicionar lá, pode mandar mensagem. É Júlia Barreto ADV. E aí, quem quiser conversar mais um pouco, às vezes tirar alguma outra dúvida. Depois nós vamos Tá tudo certo. lhe convidar para vir novamente, né, Com Priscila? Para toda conversar, certeza. porque são vários assuntos que, Eu infelizmente, tô de só no coração episódio não é partido. possível. Eu acho que essa mulher, ela fala assim... eu tive a oportunidade de palestrar ao lado dela e eu até... Ela perguntou, e aí, como é que eu fui e tal, não sei o quê. Que a Priscila é muito crítica, ela falou assim, olha... Aí eu falei, mulher, tu tava falando, tá, mas quando a gente acha que tu, tipo assim, vai parar de falar ou o assunto morreu, tu ainda chega assim e fala ainda melhor. É impressionante como a sua cabeça funciona. Eu sou sua fã, lhe admiro muito. Muito obrigada por estar aqui com a gente. A sua agenda é lotada, você tem vários compromissos, tem a maternidade, mas muito obrigada. A gente vai marcar agora na OAB, que eu quero também muito conhecer. bem. Muito obrigada, Priscila, Raíza. Prazer lhe conhecer, né? Tô lhe Igualmente, conhecendo hoje. doutora. Mas, assim, muito feliz de estar aqui. Mais um desafio, inclusive, superado, viu? Saiba que vocês estão lá nas minhas anotações de desafios superados pela Júlia de 2025, porque a Júlia de 2024, independente da trajetória, não participaria Que conversa! desse momento. Não tem quem diga. Mas Pois estou você aqui. fala muito bem, Demais, demais Olha, mesmo. eu trabalho com assessoria de imprensa e faço, né, com que meus clientes saiam na mídia, entrevistas de rádio e TV. E você fala muito bem. Eu tô Demais. acostumada com tanta gente dando entrevista e eu não vi nenhuma dificuldade Ela na aqui, tribuna não. dá um show. Você fala muito bem, foi maravilhosa a A entrevista. Priscila, eu disse que era crítica, por quê? Porque você, quando fala, na sua fala e na sua postura, você transmite. E eu sou muito, né? E eu disse, pronto, vou botar a mão aonde, e a Priscila tá ali, eu olho pra quem, eu ando pra um lado, ando pro outro. Porque às vezes você não pode falar só num foco, e aí você esquece o outro lado da plateia. E quando a gente ia pra essas palestras que a Priscila acompanhou, e eu, pronto, ela vai dizer, menino, quebra o ABEC que tu não serve pra nada. Que conversa Até maravilhosa. parece. Maravilhosa. Mas foi Doutora, tudo mas foi ótimo. muito gostoso esse bate-papo. Adorei ele conhecer um pouquinho da sua trajetória. Eu tenho certeza que nossos ouvintes vão amar. Ai, tomara. Muito obrigada mais uma Obrigada, vez. minha amiga. Até Muito a próxima. obrigada. Até a próxima, doutora. Espero que eles amem, por favor. Com certeza. Gente, é isso. Nós vamos ficando por aqui. Continue nos acompanhando nas redes sociais, né, amiga? É isso aí. Segue a gente lá no Instagram, @podcastasócias, no YouTube, pelo amor de Deus. Assiste e não esquece de se inscrever. youtube.com/podcastasócias também. E até o próximo episódio. não é Até isso, o amiga? próximo episódio. Tchau.